Jesus Cristo para você. O meu texto base hoje está em Marcos capítulo 6, versículo 53. E os versículos vão nos dizer assim, ó. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que ele entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. O meu texto base, o meu tema hoje, eu vou trazer como andar com Jesus. Não é fácil, mas é muito bom, é maravilhoso andar com Jesus. E o meu primeiro subtema é: Jesus sempre vai te levar a conhecer o outro lado. Um pouco antes desses versículos, nós vamos ver a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E logo após isso, Jesus Cristo vai obrigar os seus discípulos a ir a outra banda, em Betsaida. E quando eles obrigam os discípulos, ele está querendo tirá-los de uma realidade costumeira e levá-los a conhecer ao outro lado, a lugares que eles ainda não tinham ido. E Jesus Cristo vai fazer isso com nossas vidas. Hoje nós somos muito influenciados a conhecer o outro lado pela internet, pela televisão. E Jesus Cristo, ele vai tirar dessa alienação de um mundo perfeito, de um mundo em que as pessoas são totalmente felizes e que não existe maldade ou que não existe sofrimento. Ele vai nos tirar da alienação. E ele vai nos levar a conhecer lugares ao qual nós ainda não conhecemos. Ele sempre vai fazer isso com os discípulos. Jesus Cristo sempre vai levar os discípulos a conhecer o outro lado. Ora, eles vão estar em cima de um mar revolto. Ora, em tempestades, em mar calmo. Ora, eles vão estar no meio de grandes multidões. Ora, Jesus Cristo vão levar para montes para ficarem solitários. E por que Jesus Cristo vai fazer isso? Para testar o emocional. Ora, na nossa vida nós vamos estar passando por tempestades. Mas em outros momentos, nós vamos estar sobre o mar calmo. Em momentos da nossa vida, nós vamos estar rodeados de pessoas. Em outros momentos, nós vamos vencer os nossos medos, nossos obstáculos, sozinhos. E é isso que Jesus Cristo vai fazer. Ele sempre vai te levar a conhecer o outro lado, o lado ao qual você ainda não conhece, uma realidade diferente da sua, ou que você está acostumado a ver. O segundo subtema, ele nos ensina a ser versáteis. Eles iam a Betsaida. Betsaida, que significa, o nome significa casa de pesca. E por conta da tempestade, de tudo que aconteceu, eles foram para Genezaré, que chama jardim fechado ou jardim cercado. Jesus fez o que ia fazer em Betsaida. Ele não deixou de cumprir o que ele ia fazer. Então nós, às vezes, vamos estar direcionados a algum caminho que nós achamos que é o certo. E aí, Jesus Cristo vai mudar a nossa direção. E às vezes nós não vamos para aquele caminho que nós imaginamos que íamos. Mas quando a gente chegar no caminho que não era o planejado, nós não podemos deixar de cumprir aquilo ao qual nós fomos mandados. Jesus Cristo ia para Betsaida e lá ele ia realizar esses milagres, lá ele ia visitar este povo e este povo seria sarado. Mas por conta da tempestade não foi possível, mas ele não deixou de cumprir isso em Genezaré. Então a gente tem que fazer isso. Não importa se o caminho for direcionado para outro lugar, nós devemos cumprir o chamado de Jesus. Lá em Isaías 64, verso 8, vai dizer: somos o barro e tu o nosso oleiro, obra das tuas mãos. Então deixa Deus moldar você. Deixa Deus te adaptar a cada região a qual você vai visitar. Às vezes você se prepara para ir em algum lugar. E aí esse lugar é mudado, então você tem que ser versátil. E Jesus Cristo vai adaptar você para enfrentar este novo lugar, para se adaptar a este novo lugar. O terceiro subtópico é ter boa reputação. Quando Jesus Cristo chegou lá, todos o reconheceram como o homem dos milagres, não é? O texto nos diz isso. Então Jesus Cristo tinha uma boa reputação. E para nós que queremos cumprir o chamado e o ID do Mestre, isso é uma coisa essencial que não pode faltar em nossas vidas: a boa reputação. A gente tem que ter um bom nome, a gente tem que prezar por nós, a gente tem que ter sempre uma carisma que as pessoas reconheçam nós por ser seguidores de Jesus Cristo. Nosso título, o nosso foco é Jesus Cristo e essas pessoas devem nos reconhecer por isso. Em Atos
capítulo 6, versículo 3 vai dizer: escolher dentre vós homens de boa reputação. Jesus Cristo não vai trabalhar com pessoas de má reputação. Pode ser que no passado essas pessoas tiveram coisas horríveis, mas há primeiro uma transformação de um bom nome para que Jesus possa usá-lo. Então nós devemos prezar pelo nosso bom nome. E o quarto subtópico que eu quero trazer para vocês é que Deus nos permite participar da obra do Espírito Santo. Mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente não merecendo, Ele vai nos usar ou vai deixar que nós vejamos aquilo que o Espírito Santo pode realizar na vida das pessoas. Os discípulos presenciaram Jesus Cristo fazendo grandes milagres às pessoas que estavam doentes. Se nós seguimos a Jesus Cristo corretamente, cumprir o seu chamado, Ele vai nos fazer participar das obras do Espírito Santo, mesmo que nós não sejamos merecedores nem de ver, quando dirá ser instrumento para que o Espírito Santo use. E para isso acontecer, a gente tem que estar preparado para encontrar pessoas ao qual nós não estamos acostumados no nosso dia a dia. Drogados, viciados, doentes, pessoas que se encontram em leitos de morte, pessoas que estão em estado terminal, pessoas que a gente olha e fica chocado. A gente tem que estar preparado para isso, para que a gente veja o agir do Espírito Santo também. Então a gente não deve se iludir com as coisas da vida. A gente tem que se focar naquilo que Jesus Cristo quer para nós. Nós temos que ter boa reputação, nós temos que ser versáteis, nós temos que sempre estar preparado para conhecer o outro lado ao qual nós não conhecemos e nos preparar caso a direção deste percurso mude. Nós temos que estar sempre preparado, porque Jesus Cristo nos chamou para uma grande obra, e essa grande obra é salvar o máximo de almas ao qual nós podemos fazer. Quando Jesus Cristo diz que nós fazeríamos obras maiores, não estava somente vinculado a milagres, mas em sim salvar, por meio do Espírito Santo, várias pessoas, conseguir levar o Evangelho a vários lugares diferentes, coisa que Jesus Cristo teve uma limitação. E nós hoje temos uma vida inteira para fazer isso. Então vamos sempre, sempre, sempre falar do amor de Jesus Cristo. Andar com Jesus não é fácil. A gente tem que conhecer lugares onde a gente não conhece. A gente tem que lidar com pessoas às vezes que a gente não está preparado. Mas a gente tem que sempre estar disposto a fazer a obra de Jesus. Fique na paz do Senhor. Que Ele abençoe a tua vida e a tua família. Amém?